Estudo feito pelo IBGE comprova que o número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada vem crescendo nos últimos 4 anos. Os estados das regiões Sudeste e Sul lideram este ranking. Pesquisa realizada pelo IBGE revela que em setembro de 2009 o Brasil tinha cerca de 32,4 milhões de empregados com carteira de trabalho assinada. Isso corresponde a 59,6% do total de pessoas empregadas no país. O número de 2009 é 1,5% maior do que o registrado no ano anterior. Os estados com maior percentual de empregados com carteira de trabalho assinada são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todos com mais de 60% de formalização. Agora, os estados de Roraima, Amapá, Tocantins, Paraíba e Piauí aparecem com menos de 40% de registro de trabalhadores com carteira. A carteira de trabalho é considerada um documento tão importante quanto a identidade do cidadão. Além de servir como registro da vida laboral do empregado, garante benefícios como Previdência Social, FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade, abono salarial e aposentadoria. Direitos que o trabalhador sabe que são seus. Quando a gente vai aposentar, a gente precisa dela para contar o tempo de trabalho que a gente trabalhou. É uma forma mais prática de comprovar a prestação de serviço dele, que ele realmente trabalha. O controle da vida laboral do trabalhador é uma preocupação antiga. Além de ser uma identificação civil, ela registra todos os vínculos trabalhistas do trabalhador, eventuais licenças que ele venha, e esses vínculos é que dão garantia ao trabalhador da sua aposentadoria, do seu FGTS, do eventual seguro-desemprego. Mas foi só em 1932 que a carteira de trabalho foi instituída. Já a consolidação das leis trabalhistas foi criada 11 anos depois, em 1943. Com a CLT veio o termo seletista, que é o cidadão que trabalha com registro em carteira de trabalho. 80 anos depois, a carteira de trabalho se prepara para assumir a forma eletrônica. O Distrito Federal, Rio de Janeiro, Ceará e Alagoas foram escolhidos pelo Ministério do Trabalho para desenvolver o projeto piloto da nova carteira. Até 2014, todo trabalhador brasileiro terá toda a vida laboral em um único cartão. Com ele, será possível sacar os benefícios em agências da Caixa Econômica ou casas lotéricas, além de mais segurança para o trabalhador. Um modelo com vários itens de segurança, até para a proteção do próprio trabalhador, e acompanha um cartão de identificação, um cartão magnético, onde futuramente nós esperamos que toda a informação do trabalhador possa ser obtida através desse cartão. E para falar sobre este assunto está aqui o advogado trabalhista Maurício Corrêa da Veiga. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para falar mais uma vez para os nossos telespectadores. Boa tarde, eu que agradeço. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um aspecto que atrela a carteira de trabalho à legislação em vigor. Há quem critique a legislação vigente e, portanto, por certa extensão a carteira do trabalho, no sentido de que ela engessa muito a possibilidade de negociação do trabalhador com a empresa. Na verdade, a relação custo-benefício da carteira assinada ainda é boa para ambas as partes. Sem dúvida, eu entendo que sim, em relação ao custo-benefício, a carteira de trabalho ela é uma prova ali cabal de que aquele empregado prestou serviços, a remuneração dele, quando ele gozou férias, quando recebeu o 13º, enfim, todas as informações necessárias referentes àquele vínculo de emprego que o empregado tem com o seu patrão. Ainda há um índice de desinformação muito grande por parte do trabalhador em relação a esses direitos que ele tem? Ainda estamos em pleno século XXI e mesmo assim ainda existem essas dúvidas. E aí as razões poderiam ser as mais diversas e mais diversificadas possíveis. Talvez uma falta de uma divulgação maior. Evidentemente que os sindicatos, de um modo geral, via de regra, são atuantes, combativos e sempre procuram passar para os trabalhadores quais são efetivamente, né, os seus direitos, inclusive em termos de piso salarial e todas as informações inerentes ao próprio contrato de trabalho. Vamos a uma pergunta que já foi encaminhada por um telespectador. Nós ouvimos, a nossa equipe de jornalismo foi até a rua para acompanhar essas perguntas. Vamos ouvir. Meu nome é Gerard. Eu queria saber se o empregador deveria registrar o empregado no período de experiência. Pergunta. Sim, mesmo no período de experiência, o empregador tem que registrar, tem que assinar a carteira de trabalho e na parte de informações colocar, olha, esse contrato está sendo assinado
a título de experiência, nos termos do artigo 443 da CLT, pelo prazo de tantos dias, né? Porque o contrato de experiência ele só pode ser prorrogado uma vez, um período máximo de 90 dias. Então, geralmente, o que acontece é isso, o empregador, naquela parte de informações, coloca, olha, contrato de experiência pelo prazo de 45 dias. Expirado esse prazo, ele anota mais uma vez, né, nessa parte de informações, e se por acaso ultrapassarem os 90 dias, automaticamente esse contrato de experiência que tem termo, que tem prazo determinado, ele automaticamente passa a figurar como prazo indeterminado. A pessoa trabalha em 2 locais diferentes. É obrigatória a assinatura da carteira nos 2 locais? Sim, sem dúvida. Se for uma relação de emprego, um vínculo de emprego, ele não tem o condão de atrapalhar o outro. Tem que haver as 2 assinaturas na carteira. Ela sai de um dos empregos. Como fica a questão do seguro-desemprego? Eu entendo que, nesse caso, ela não faria jus ao seguro-desemprego, porque a finalidade do seguro-desemprego é justamente proporcionar um fôlego para o trabalhador que está desempregado e não tem condição de arcar com o sustento próprio e de sua família. E na medida em que ele tem um segundo vínculo de emprego, que agora seria o único com essa demissão do emprego anterior, ele tem essa possibilidade, claro, vai ter um valor reduzido, né, mas ele não faria jus ao seguro-desemprego porque ele está oferindo uma renda. E a finalidade do seguro-desemprego é justamente possibilitar aquela pessoa que está desempregada e que não tem renda nenhuma. Vamos para mais uma pergunta da população. Meu nome é Eric. Eu queria saber qual é o prazo para o empregador anotar a carteira de trabalho. Bom, o empregador ele tem o prazo legal de 48 horas para fazer a assinatura da carteira de trabalho. Esse prazo definido pela CLT, 48 horas. Se isso não for cumprido, quem responde? Bom, o próprio empregador responde. Primeiro, ele está sujeito a uma sanção administrativa, porque se não for cumprido esse prazo, se não for cumprido nenhum requisito da própria carteira de trabalho, o fiscal do trabalho pode lavrar um auto de infração contra esse empregador, sem prejuízo que o empregado afore uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando, hipoteticamente, um pedido de indenização por danos morais, por exemplo, por ter ficado sem a carteira de trabalho. Evidentemente que isso vai depender do prejuízo que ele teve com essa ausência da anotação, mas, sem dúvida nenhuma, o empregador está sujeito. Como ele comprova? A sanção administrativa e a ação judicial. Como ele comprova tanto na situação do atraso, como também na situação que ele prestou um serviço, mas ele não teve a carteira assinada? Bom, os meios de prova admitidos no direito do trabalho são documental e testemunhal. No caso desse, a documental não vai ter exatamente pela falta de registro. Então, no caso, seria a prova testemunhal. Eventualmente, pode haver provas materiais, por exemplo, de acordo com a natureza do trabalho, um trabalho intelectual em que leva a assinatura dele, por exemplo, isso também vale de prova, pode ser anexado e apresentado ao advogado para o processo. Sim, geralmente quando é um trabalho intelectual ou um trabalho altamente especializado, pode ser que não haja essa relação empregado-empregador, mas sim uma prestação de serviços, que através de uma pessoa jurídica, que são o pessoal vem denominando hoje em dia, dos PJs. Né? Evidentemente que é uma situação extremamente delicada, que ela não é admitida em todos os casos. Repito, ela vai ser admitida num trabalho altamente especializado, num trabalho intelectual, né? E de preferência que esse empregado já tenha essa pessoa jurídica aberta há mais tempo. Do contrário, havendo uma prestação de serviços com subordinação, pagamento de salário, habitualmente, para aquele mesmo empregador, evidentemente que aí você tem indícios que se trata de uma relação de emprego. E são os elementos que caracterizam os elementos do contrato de trabalho, exatamente. Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Ana Cleide e eu gostaria de saber qual a relação entre a carteira de trabalho e o PIS/PASEP. Mais uma pergunta. A carteira de trabalho é esse documento formal e é a prova que o trabalhador tem que prestou serviços para determinado empregador durante determinado tempo. E até o empregador que recebe até um determinado valor, ele tem direito a receber o PIS. E, evidentemente, que a prova disso vai ser com registro
com a assinatura da carteira de trabalho. Doutor Maurício, é claro que existem muito mais perguntas a serem feitas, mas nós podemos já passar um pouco de informações e, particularmente, no objetivo de despertar o interesse na busca de informações por parte do trabalhador brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado.